hoje. Quero agradecer o pessoal do Instituto Dante Alighieri, que abriu esse espaço, né, para eu poder vir falar hoje. E como o Christian já falou, hoje nós vamos abordar as origens do pensamento revolucionário e vamos entrar aí no marxismo, terminando a palestra de hoje com as consequências da Revolução Russa que ocorreu em 1917. Uma coisa que é muito importante é nós definirmos bem as palavras, que é uma coisa que eu vejo que essa parte conceitual hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, é muito falha. Às vezes a gente vê o pessoal discutindo determinados assuntos, mas não tem uma base conceitual correta, não tem uma base teórica correta. Então, para que nós possamos começar, o que é revolução? A utilização do termo revolução, ele foi modificado ao longo do tempo, e a primeira pessoa que nós temos registro de que utilizou essa palavra foi Nicolau Copérnico, quando ele descreve a rotação dos astros em volta de outro astro. Para quem não sabe, Nicolau Copérnico era padre da Igreja Católica, e aí já cai um dos mitos de que a Igreja Católica é contra a ciência, né? Nós temos diversos padres cientistas ao longo da história. E Nicolau Copérnico ele propunha que a Terra ela não estava no centro do universo, que na verdade os astros eles giravam em torno do Sol. Essa ideia do movimento dos astros, a revolução, né, do astro girando em torno de outro astro, por analogia, as pessoas começaram a utilizar como sendo mudança, simplesmente. Na verdade, se a gente parar para pensar bem, matematicamente falando, né, não deveria ser. As pessoas, às vezes, a gente ouve falando assim, eu mudei de emprego e foi uma verdadeira revolução na minha vida. Mas se a gente parar para pensar, o astro ele sai de um lugar, ele dá uma volta e ele volta para o mesmo lugar. Mas as pessoas começaram a utilizar esse termo dessa maneira. E ao longo do tempo, a palavra revolução ela também começou a simbolizar uma mudança de cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão de mundo. Nicolau Copérnico estava naquele momento fazendo uma mudança de paradigma, uma mudança de cosmovisão. Até então, né, como eu falei, o sistema ptolomaico admitia que a Terra estava no centro de tudo. E aí Nicolau Copérnico ele faz essa mudança, né, de ideia, de cosmovisão. Então essa palavra revolução ela acaba ganhando também essa conotação. E evidentemente as pessoas também passaram a usar essa palavra com essa conotação, né, de mudança de cosmovisão também para a política. No século XIV, alguns movimentos começam a aparecer questionando tudo que havia antes, principalmente em relação à influência da Igreja Católica, né, no mundo, por assim dizer. Então, alguns movimentos começam a questionar o seguinte: por que Deus precisa estar no centro das coisas? Por que as nossas ações, as ações do Estado, os homens precisam girar em torno dos mandamentos de Deus? Então percebam que aí nós já lemos por analogia, né, a tirada da Terra do centro do universo. Agora eles querem tirar Deus do centro das coisas. O que todo movimento revolucionário
revolucionário tem em comum? É uma crítica ferrenha à Igreja Católica. Por quê? Porque a época que esses movimentos começam a surgir, os reis da época, eles tinham uma rixa pessoal com o Papa. Então eles começavam a financiar alguns pensadores, alguns filósofos, para criarem, todo esse questionamento. E eles financiavam esses filósofos. Nós temos alguns filósofos aí ao longo da história que começam a questionar o seguinte: a ordem verdade, como até então era entendida, ela era composta por duas ordens distintas: a razão e a fé. E aí, um dos principais filósofos da época que questionou isso é Averroes. Ele diz o seguinte, que a verdade ela é composta somente pela razão, porque fé, cada um tem a sua e ela não se comunica entre as pessoas. São Tomás de Aquino ele já havia refutado essa ideia de Averroes, mas como existia todo esse financiamento, essa movimentação contra a Igreja Católica, então esses pensadores da época eles simplesmente ignoram São Tomás e passam a adotar essa ideia, de que a verdade como um todo, ela deixa de ser composta por razão e fé e passa a ser composta somente pela razão. Só que isso tem um problema. Quando nós separamos razão da fé, nós damos margem para a criação de estados totalitários. Por quê? Imaginem o seguinte: como que se dá a atuação da Igreja Católica em determinados assuntos? Como é que a Igreja Católica ela entende, por exemplo, essa questão da política propriamente? Ela não intervém em assuntos meramente civis. Por exemplo, a Igreja ela não fica interferindo no que diz respeito ao orçamento, por exemplo, certo? Mas se o orçamento é destinado para financiamento de aborto, por exemplo, aí sim a Igreja Católica ela vai se manifestar contra aquela ação do Estado. Na Idade Média, quando havia essas questões de conflito entre um Estado e outro, ou quando era observado que determinado rei ou imperador ele agia contra o seu povo, a Igreja Católica ela intervinha, ela fazia a mediação, como acontece hoje em dia, mas não sendo a Igreja Católica, mas a ONU, por exemplo. Então, a partir do momento que você tira a fé, a questão moral da ordem verdade, e você fica somente com a razão, você dá espaço para que qualquer governante faça o que quiser. E é por isso então que nós damos abertura para estados totalitários. A partir do momento que aquele governante ele está livre das amarras morais, a razão dele ele pode querer impor para todo o seu povo. O Eric Friedman
ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: esses movimentos totalitários que nós vimos, né, no século XX, como o nazismo, o fascismo, o comunismo, eles têm um caráter sectário, ou um caráter de seita, porque eles têm uma linguagem própria, uma cosmovisão própria, um entendimento do que é o ser humano próprio, certo? E daí a gente pode puxar então o conceito de ideologia. A ideologia, ela é exatamente o oposto do realismo. O que é o realismo? É nós entendermos as coisas como elas são. O máximo que a gente consegue fazer é melhorar determinada situação sem, no entanto, mudar a natureza das coisas. A ideologia é diferente. A ideologia, ela propõe um mundo ideal, e a realidade, ela tem que se adequar às ideias daquele ideólogo. E é o que acontece, por exemplo, com o marxismo. Antes da gente entrar propriamente no marxismo, o professor Olavo de Carvalho, ele tem um conceito de revolução, que é o seguinte: revolução é todo plano de mudar o mundo através de concentração de poder. E o que é poder? É você conseguir determinar as ações das pessoas. E aí a gente começa então a entender também, né, a motivação do nazismo, do fascismo, do comunismo, do globalismo hoje em dia. Passando então para a ideologia de Karl Marx, propriamente dita. Karl Marx, ele não inventa o comunismo. Na verdade, ele vai fazer uma sistematização de uma ideologia que já existia. Qual que é a principal base filosófica do marxismo? É a dialética de Hegel. O que diz a dialética de Hegel? Que nós temos uma situação presente, e aí vem uma força contrária a essa situação presente. Essas duas situações, ou essas duas forças, podemos chamar assim de uma força positiva, que aqui já existe, a força negativa, que vem de encontro. Elas vão se chocar, vão entrar em conflito, e deste conflito vai nascer uma terceira situação. Então, essa situação presente, ou a situação positiva, nós chamamos de tese. A situação negativa nós chamamos de antítese. E o que surge do conflito entre a tese e a antítese é a síntese. Agora percebam que a síntese, ela passa a ser a nova tese, que ela estará sujeita então a uma nova antítese, surgirá uma síntese e por aí vai. Então, Karl Marx, ele adota essa ideologia de Hegel, só que ele tira todo o aspecto transcendente. E aí ele vai criar o materialismo dialético. Essa é a base
da teoria de Karl Marx. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem uma filosofia que ela se permite ir mudando com tese, antítese e síntese, você consegue fazer com que ela sobreviva no tempo. E é por isso que o comunismo ele sobrevive até hoje. Mas isso aí vai ser alvo, né, das nossas próximas palestras. Então, para Karl Marx, o motor da história é o trabalho. Tudo em Karl Marx é a importância, tudo na história se baseia em economia, no trabalho. Inclusive ele diz que o que diferencia o homem dos animais é o trabalho. E é o trabalho por simples. Ele desconsidera a vocação, ele desconsidera os ideais, porque um médico, por exemplo, ele tem um ideal de salvar pessoas. Um advogado, ele tem um ideal, que é o de promover a justiça. O professor tem um ideal, todos têm um ideal. E Karl Marx ele despreza simplesmente esse ideal. E aí ele diz o seguinte, que na história, o que acontece? Existe uma classe social dominante que oprime uma outra classe. E aí essa classe oprimida, ela se revolta contra a classe opressora e vão gerar aí uma nova situação na qual futuramente essa nova situação vai ser a classe opressora, virar uma classe oprimida, etc, etc. Então é isso que Karl Marx descreve como sendo a história, simplesmente uma luta de classes eterna. E é o que ele propõe como comunismo. À época, nós estamos tratando aí, quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista, nós estamos tratando aí da Revolução Industrial. Não é? Então, só para a gente pontuar alguns conceitos, Karl Marx fala muito da burguesia e do proletariado. O que é cada um deles? O Império Romano, quando cai o Império Romano, né, as pessoas elas saem das cidades e vão para a zona rural, onde elas ficavam mais seguras da invasão dos bárbaros. Evidentemente, as cidades elas não acabavam na sua totalidade. Então, o que sobrava das cidades, na verdade, eram entrepostos comerciais e eram chamados de burgos. E aí é de onde vem a expressão burguesia, que era esse pessoal que vivia nos burgos. E o pessoal que saía para a zona rural constituía os feudos, né? E o pessoal já deve ter visto aí nos filmes, os feudos eram áreas fechadas, justamente para prover a segurança daquele pessoal que estava ali. Só que o que acontecia? Ali dentro, a população ela ia crescendo, e aí a partir do momento que já não dava mais para as pessoas ficarem todas ali dentro dos feudos, elas partiam para as cidades ou os burgos. Londres, por exemplo, era um burgo. Pois não? Tá ok, obrigado. E foi nos burgos então que se desenvolveram as técnicas de produção que vão dar origem às indústrias. Então os burgueses eram os donos das indústrias, e esse pessoal que saía das fazendas, né, vinha o pai com os seus filhos, a sua prole,
e iam trabalhar nas indústrias. E é daí então que vem o termo proletariado, que são, né, os filhos dos camponeses, que saíam dos feudos e vinham trabalhar nas indústrias. Então, o que acontece? Karl Marx dizia que a burguesia era a classe opressora, o proletariado era a classe oprimida, e essa opressão ela ia chegar a tal ponto que o proletariado já não ia mais suportar, iria se revoltar contra a burguesia. E Karl Marx escreve isso no Manifesto Comunista. A ideia é de que os proletários eles eliminem a burguesia e todos os valores burgueses numa revolta violenta. E aí eles vão estabelecer a ditadura do proletariado. Por que uma ditadura? Porque como você está eliminando todos os valores até então estabelecidos, você tinha que ter um poder despótico para você mudar a cabeça daquelas pessoas. Na verdade, o que Karl Marx propunha era mudar a natureza das pessoas. Percebam então, né, como eu havia falado anteriormente, essa questão da ideologia, de você querer mudar a natureza das coisas. E é justamente o que Karl Marx propõe. Acaba que, evidentemente, a história vai mostrar que essa questão, né, da exploração ela é falsa. Pode até ser que lá no iniciozinho da Revolução Industrial, quando as indústrias elas ainda estavam no início, as pessoas trabalhavam às vezes em condições precárias, trabalhavam em condições insalubres, com certa insegurança, mas essa situação ela foi mudando ao longo do tempo, e Karl Marx ele teve a oportunidade de assistir isso pessoalmente enquanto vivo, e mesmo assim ele sustentou a teoria dele. Na verdade, o que acontece? Nós temos que desconstruir essa imagem de Karl Marx, né? Porque existe uma construção muito apaixonada em volta, né, da figura do próprio Karl Marx. Karl Marx era um cidadão preguiçoso, ele era um sanguessuga, ele vivia com os pais até depois de adulto, né, sugando o dinheiro dos pais, e quando os pais deram um basta nele, quando a situação, né, ali ficou insuportável, mandaram ele embora, e aí ele passou a sugar quem? O Engels, que era o companheiro dele ali na ideologia comunista. Ele não gostava de tomar banho, ele tinha feridas pelo corpo todo, e ele era alcoólatra. Então vocês imaginam, né? O cidadão, ele não tomava banho, bebia demais, né? Então exalava um cheiro terrível e não gostava de trabalhar. Como é que ele construiu toda a teoria dele? Dentro de uma biblioteca. Ele selecionava ali tudo que ele queria que fosse a favor daquilo que ele estava construindo, a favor daquela ideologia que ele estava pensando, e ele não ia a campo, ele não ia nas indústrias, ele não ia nas fábricas, ele não ia no campo para saber a real situação das pessoas. Então, o marxismo ele já nasce descolado da realidade. A gente sabe que, na verdade, com o enriquecimento dos patrões, vamos dizer assim, da burguesia, consequentemente, os funcionários das fábricas, o proletariado, ele também enriquecia. A Inglaterra era um dos países mais desenvolvidos nessa época. Os funcionários eles tinham condições, né? Eles tinham um salário adequado, eles tinham condições de comprar. Inclusive era interessante para os donos das fábricas que os proletários tivessem dinheiro para comprar as coisas que as próprias fábricas fabricavam.
E aí vem a Primeira Guerra Mundial. E o que acontece? Para quem já leu o Manifesto Comunista, ele termina assim: trabalhadores do mundo todo univos. Então, na ideia de Karl Marx, todos os trabalhadores do mundo inteiro, eles iriam se unir contra a burguesia. Vem a Primeira Guerra Mundial e acontece o quê? Nós vemos, entre aspas, né, vamos considerar assim, na linguagem marxista, proletários pegando em armas contra outros proletários em prol de quem? Da burguesia do seu próprio país. Então o que acontece? Mesmo no final ali da Primeira Guerra Mundial, né, quando a guerra está terminando, nós vamos ter em 17 a Revolução Russa. Que ela é encabeçada principalmente por Lenin, Stalin e Trotsky. Nem Lenin, nem Stalin, nem Trotsky eram proletários, mas eles se diziam representantes da classe proletária, e isso já bastava. Na verdade, isso acontece muito semelhante na Revolução Francesa, que ocorreu bem antes. Aquela intelectualidade, aqueles jovens intelectuais, né, que saíam do interior da França, iam para Paris e ficavam maravilhados com Paris, com a cidade. E é aí que nasce o iluminismo. Eles voltam com essas ideias e eles provocam, né, a população de maneira que ocorra a Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, ela não foi por uma determinada classe, né? Aqueles iluministas, eles se diziam integrantes da classe, mas na verdade, né, eles se diziam representantes de classe, e só isso bastava. E aconteceu a mesma coisa depois, então, na Revolução Russa. E a Revolução Russa, ela se espelhava justamente na Revolução Francesa. Aliás, o próprio Karl Marx, ele imaginava essa revolução proletária baseada no que aconteceu na Revolução Francesa. Só para a gente relembrar, qual era o lema dos jacobinos, que foram ali os que fomentaram ali a Revolução Francesa? Enforcar o último rei nas tripas do último padre. Era isso que eles queriam. Então a violência com que isso foi feito na França, ela foi copiada depois por Lenin na Rússia. E aí a Revolução Russa, ela ocorre, e aí Lenin assume o poder em 1917 na Rússia. E aí, se a gente buscar ali, né, no que Karl Marx previa para o comunismo, em determinado momento haveria a ditadura do proletariado, e com o tempo, né, as pessoas elas iam se modificando naturalmente, a ponto de que ia chegar o momento ideal em que o Estado seria dissolvido e as pessoas viveriam numa sociedade igualitária onde todo mundo fosse feliz. Ou seja, Karl Marx queria instituir na Terra o paraíso. Aliás, todas as ideologias que se prezam, elas têm esse viés, essa intenção de estabelecer na Terra o paraíso. E o que acontece? Se a gente parar para pensar por essa ótica, Lenin deveria
né? Ele instituiu ali a sua ditadura do proletariado. E aí, aos poucos, a sociedade ia se transformando e ele, de bom grado, abdicaria da sua função de presidente e o Estado passaria a existir e pronto, está instituída a sociedade perfeita, pronto, acabou. Foi isso que aconteceu? Evidentemente que não. 10 semanas após a Lenin ter assumido o poder na Rússia, todas as fábricas, todas as fazendas da Rússia, elas já haviam sido tomadas pelo governo, eles estavam sob os cuidados do Estado. Lenin usou a força policial de uma forma violentíssima, como ainda não se havia visto na história, para perseguir todos aqueles que eram os dissidentes do movimento. E Lenin cria o sistema de gulags. O que eram os gulags? Eram campos de concentração que eram localizados principalmente em lugares mais afastados, como a Sibéria, por exemplo, para que os dissidentes que não eram assassinados fossem mandados para esses gulags. E como eram lugares muito afastados, muito isolados, eles não tinham condições de fugir. Então percebam que muita coisa do que Hitler fazia na Alemanha, na verdade foi feito muito antes por Lenin na Rússia. Hitler copiou muito do que Lenin e Stalin faziam na Rússia. Os comunistas, eles sempre se envolveram em violações dos direitos humanos, liberdade de expressão, direito à reunião, a livre imprensa, propriedade privada, liberdade religiosa. Aliás, uma coisa que eu esqueci de citar: as instituições burguesas, às quais eu falei anteriormente, que Karl Marx previa de que deveriam ser destruídas, né? Elas são várias, mas existem 3 que são as principais. A primeira é a propriedade privada. Então, como eu já falei para vocês aqui, quando Lenin assume o poder na Rússia, ele toma, né, todas as fábricas e as fazendas e coloca tudo sob controle do Estado. A segunda delas é a família. Porque Karl Marx sabia que a estrutura familiar é a base da sociedade. E se você não destrói a família, dificilmente você consegue dominar o povo. E a terceira instituição é a religião. E Lenin promove uma verdadeira perseguição contra os cristãos na Rússia. Os padres ou eram assassinados, deportados para os gulags, as freiras eram assassinadas ou mandadas para os gulags para serem prostituídas. E a questão das famílias, o que Lenin fazia? Ele tirava as pessoas de suas casas, trazia para grandes galpões, os homens saíam para trabalhar nas fábricas ou nas fazendas, e as mulheres ficavam ali no ambiente coletivo, fazendo os trabalhos domésticos básicos, e as crianças eram criadas pelo Estado. E muito semelhante aconteceu na China depois, quando Mao Tse-tung assume o poder na China.
Lenin também criou a Internacional Comunista, ou Comintern. E para que servia a Internacional Comunista? Para difundir o pensamento comunista pelo mundo. Então, nos diversos países foram sendo criados os partidos comunistas, que eram todos controlados, fiscalizados pela União Soviética, pela Internacional Comunista, inclusive aqui no Brasil. Só para vocês terem, só para fins de curiosidade, nos anos 40 havia cerca de 200 a 300 membros do Partido Comunista Norte-Americano em Hollywood, porque eles perceberam da importância de você começar a difundir as ideias comunistas por meio da arte. Com a morte de Lenin, Stalin assume o poder na União Soviética. E Stalin, ele promove uma perseguição muito mais violenta do que Lenin promoveu. Para vocês terem uma ideia de como era a perseguição aos cristãos, os cristãos eram presos, levados, ou para os gulags ou para as prisões propriamente. Eles eram crucificados, amarrados a uma cruz e eram deitados. E aí vinham os outros presos por dias e eram obrigados a fazer as suas necessidades fisiológicas em cima dos cristãos crucificados. E aí, depois de dias, semanas, os guardas, os responsáveis ali pela prisão, eles erguiam aquelas cruzes e diziam: olha como Jesus Cristo é bonito, olha como é perfumado. Porque a ideologia comunista, ela nega qualquer religião. E como os comunistas são ateus, para eles não existe inferno, então eles estão livres para fazer o que eles quiserem. E aí, depois que eles passavam por esses dias, eles eram mortos. E eles perseguiam também os próprios dissidentes do Partido Comunista, ou se eles imaginassem que fossem dissidentes ou que fossem uma ameaça. O próprio Stalin mandou matar Trotsky, que era um dos primeiros líderes da Revolução Russa. Para a gente ter uma ideia, isso é pouco falado, hoje em dia mais um pouco, da quantidade de pessoas que morreram sob o regime comunista, não somente na Rússia, mas depois na China, Coreia do Norte, Vietnã, Camboja, enfim. Nós temos aí, até o final do século XX, mais ou menos 140 milhões de pessoas mortas pelo regime comunista. Vou pegar alguns números aqui, só para fim de comparação. A Primeira e a Segunda Guerra somadas, nós temos aí um total de morte entre 50 e 60 milhões de pessoas. A pior epidemia que nós tivemos, ou pandemia que nós tivemos na história, foi a gripe espanhola, ali por volta de 1918, e morreram entre 10 e 20 milhões de pessoas. O nazismo, ele matou cerca de 10 milhões de pessoas.
6 milhões dessas eram judeus, e as outras eram aquelas pessoas que eles consideravam, né, que não faziam parte da raça ariana: negros, homossexuais, deficientes físicos, etc. E existe mais um número aí que não está nessa conta dos 140 milhões de mortos do comunismo, que é o seguinte: assim que Lenin assume o poder na Rússia, ele libera o aborto. Então, dados oficiais da União Soviética: as mulheres tinham 3 abortos para cada filho nascido vivo. Nos anos 70, ocorriam cerca de 7 a 8 milhões de abortos por ano. Se a gente pegar aí, né, uma estimativa, se a Revolução Russa aconteceu em 17, os abortos começam a acontecer em 17, Stalin morreu em 53, né? Se aplicarmos aí essa média aí dos anos 70, nós vamos ter aí por volta de 280 milhões de bebês assassinados no ventre da mãe. Então é um número bastante significativo. Talvez essa média antes dos anos 90 fosse menor, mas mesmo que fosse, né, vamos considerar que fosse a metade, 100 milhões de bebês mortos. Nós estamos com quanto tempo já de palestra? Alguém? Não? Também foi sobre Stalin que acontece o episódio que nós chamamos de Holodomor, que foi uma morte em massa na Ucrânia. E as pessoas, essas mortes em massa na Ucrânia ocorreram por fome. E o comunismo, ele faz isso por onde ele passa, não é? Ele mata a sua própria população, quando não assassinada, como perseguida, mata de fome. Os comunistas, eles têm a ideia de controlar tudo por meio do Estado, tudo, inclusive o valor das mercadorias. Então imaginem vocês, existia um cidadão, deixa eu ver se eu acho o nome dele. Bom, depois que eu achar eu falo, mas ele fala o seguinte: ele trabalhava numa seção da União Soviética que era responsável por precificar as coisas. Ele contava com uma equipe de por volta de 300 pessoas para colocar preço em 23 milhões de produtos. Ou seja, é óbvio que um sistema desse não tem como dar certo. Bom, para a gente ir se aproximando do fim, depois da Rússia, né, por conta da Internacional Comunista, nós tivemos aí o avanço do comunismo, começando pela Ásia. E aí nós temos, em 1920, a China, ela estava em guerra civil. E aí, de um lado, haviam os nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, e de outro, nós tínhamos as forças vermelhas, lideradas por Mao Tse-tung. As forças vermelhas, elas vencem essa guerra civil, e Mao Tse-tung então passa a ser soberano na China.
Nos primeiros 20 anos da ditadura comunista chinesa, cerca de 70 milhões de pessoas foram mortas, seja por assassinatos ou perseguição, ou seja, por fome. Para vocês terem uma ideia, as pessoas passavam tanta fome na China que elas passavam o dia nos campos procurando qualquer coisa que elas pudessem comer, sementes, frutas, pequenos animais. E à noite as pessoas iam para as estradas procurando por cadáveres humanos para poderem comer. As famílias moravam em comunas, como eu falei para vocês, que acontecia lá na União Soviética, e as crianças eram arrancadas de seus pais. As pessoas trabalhavam 28 dias por mês e as crianças ficavam nas creches sendo ensinadas pelos agentes do Estado. O Mao Tse Tung, ele também era outro que era averso à higiene pessoal, e ele tinha doenças venéreas terríveis, e mesmo assim ele mantinha um harém de mulheres, né, com as quais ele se relacionava. O que os comunistas faziam, tanto na China quanto na Coreia do Norte? Eles tiravam as moças jovens da família e diziam que elas iriam colaborar com o movimento comunista, mas na verdade elas eram destinadas aos ditadores. Na Coreia do Norte, a Coreia do Norte, ela desde 1910 vinha sendo ocupada pelo Japão após a vitória na guerra russo-japonesa. A invasão do Japão terminou quando foram lançadas as bombas atômicas. Aliás, uma coisa que tem absolutamente nada a ver aqui com a palestra. Alguém que já se perguntou qual foi o critério que os Estados Unidos utilizaram para escolher onde eles iam jogar as bombas atômicas? Hiroshima e Nagasaki? Alguém sabe? Eram as cidades mais católicas do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Tá bom, mas voltando aqui. Após a Segunda Guerra, na Conferência de Yalta, ficou decidido inicialmente que a Coreia seria administrada por uma colisão multilateral. Mais tarde, quando Roosevelt morreu, Truman assumiu a presidência dos Estados Unidos e ficou estabelecido que a Coreia seria dividida em duas áreas. Na Coreia do Norte estabeleceu-se um governo comunista e na Coreia do Sul um governo apoiado pelos Estados Unidos. Na Coreia, estações de TV e rádio eram estatais. Aliás, a situação na Coreia do Norte ela é bastante curiosa. Ela é muito parecida com o que a gente vê escrito no livro 1984, que nós debatemos aí semana passada. Né? Se alguém aqui já leu 1984, de repente vai identificar algumas coisas. Né? As estações de TV e rádio elas eram dominadas pelo governo, então só eram emitidas ali notícias pró-governo e curiosidades sobre os ditadores. O atual ditador, né, o Kim Jong-un, antes dele, o primeiro ditador inclusive foi o avô dele, né? Era o Kim Il-sung. E aí quando Kim Il-sung morreu, assumiu Kim Jong-il, que é o pai do atual ditador da Coreia do Norte. E aí as estatais de TV e rádio, elas disseminavam, por exemplo, que esse Kim Jong-il foi a pessoa que escreveu a ópera mais linda do mundo,
com a menor idade, que com 5 anos de idade ele escreveu a ópera mais linda que já foi tocada no mundo. Na Coreia do Norte, todas as casas, todas as famílias, elas são obrigadas a terem em suas casas foto do ditador. E os agentes do governo frequentemente eles vão de casa em casa verificando o estado de conservação daquela foto. Se a foto está dobrada, se a foto está manchada, se a foto está suja, mal cuidada, amassada, vai todo mundo preso. Isso é muito semelhante, né, essa questão aí de ter uma foto do ditador, né, muito semelhante ao Grande Irmão do livro 1984. E lá na Coreia do Norte, como eu falei para vocês, né, mulheres eram recrutadas para o exército da satisfação. E a informação que era passada aos seus pais é que elas dariam importante contribuição para o governo. Uma das principais fontes de renda da Coreia do Norte, muito semelhante com outros países que a gente vê aqui, muito próximo de nós, é o tráfico de drogas. Né? Então, 2 diplomatas norte-coreanos já foram flagrados no Egito com 500 mil comprimidos de Rohypnol. Rohypnol é um medicamento, né, um sedativo, que normalmente é utilizado para aplicar o golpe Boa Noite Cinderela. E obviamente, né, os lucros dessa atividade de tráfico não vai para a população, vai para, né, os ditadores e aqueles que são os integrantes da alta cúpula do Partido Comunista. O número de mortos pelo regime comunista norte-coreano beira 6,5 milhões. No Vietnã aconteceu uma situação bastante semelhante à Coreia, na qual parte do país foi dividido em 2. Né? O Vietnã do Norte ficou sendo governado por um governo comunista e o Vietnã do Sul por um governo apoiado pelos Estados Unidos. A Revolução Comunista no Vietnã começou nos anos 20. O comunismo chegou ao Vietnã por meio da China, né, por meio de um agente da Internacional Comunista chamado Lee Sui. Esse cidadão mais tarde ficou conhecido como Ho Chi Minh, que foi o cara que assumiu o poder no Vietnã. Em 1946 iniciou-se uma guerra contra a França, a qual a França perdeu a guerra, e no acordo pós-guerra o Vietnã se dividiu em Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. E aí houve o envolvimento dos Estados Unidos na guerra, aquela história toda que a gente já conhece, que começaram a morrer muitas pessoas, muitos soldados norte-americanos, devido às ações de guerrilha, as táticas de guerrilha que os vietnamitas utilizavam. E aí a imprensa norte-americana também já contaminada por comunistas, e os movimentos estudantis começam a fazer protestos contra a guerra, então os Estados Unidos saem e acaba que o Vietnã fica na mão dos comunistas. Nessa mesma época, isso aí a gente já está falando aí do início da década de 70, a Rússia rompe com a China, e a China então começa um trabalho de expansão do comunismo chinês. Com a saída dos Estados Unidos da guerra, o Vietnã do Norte, que era comunista, ele domina o Vietnã do Sul, e aí passa a ser um governo comunista só. E aí acontece tudo aquilo que a gente já viu nos outros países: perseguição aos cristãos, perseguição aos dissidentes, fome, etc. E até hoje
o Vietnã ele se encontra sob domínio comunista. Estima-se que o comunismo no Vietnã matou cerca de mais de 1 milhão de pessoas. E o Camboja, também ali na região, né, ele cai sob o domínio do comunismo no mesmo ano em que os Estados Unidos deixam a guerra do Vietnã. O líder comunista do país foi Pol Pot. Ele funda o Partido Comunista no início dos anos 50 e aí ele promove uma revolução que levou ao poder no final da guerra do Vietnã. E aí cidades foram evacuadas, as pessoas foram realocadas em áreas rurais. As áreas para as quais as pessoas foram levadas eram centros de reeducação. E as fazendas foram coletivizadas. As pessoas viviam sob intenso domínio opressivo e a propriedade privada foi eliminada. Né? Estima-se aí que cerca de 1/3 da população do Camboja foi eliminada. Então essas aí são as consequências do comunismo. Para as próximas palestras, a intenção é que nós abordemos o comunismo no Brasil e depois nós vamos encerrar com uma palestra tratando especificamente sobre marxismo cultural. Porque os comunistas entenderam que em determinada altura já não cabia mais tomar o poder à força, mas sim primeiro destruir a cultura dos países que eles queriam dominar. Isso é muito fácil a gente observar hoje em dia, né, com um negócio muito presente, muito atual, que está acontecendo agora, que é justamente a guerra da Ucrânia. Nós temos aí a Rússia invadindo a Ucrânia, numa clara intenção de reestabelecer os limites da antiga União Soviética, enquanto que o Ocidente está preocupado com banheiro trans, com um canudinho de papel e com coisas afins.